Eu faço uma divisão no dorso, que é uma divisão didática, e nessa divisão didática eu divido o dorso em 5 camadas, tá? Então, o que eu vou fazer aqui no dorso é a divisão em 5 camadas. São elas. A camada superficial é feita. Sabe que outro dia eu fui dar uma aula aqui na Anhanguera, junto com um amigo meu, grande amigo meu, Rodrigo? E aí eu perguntei para os alunos, né, pessoal, quais são os principais músculos do dorso? A galera só lembra de trapézio e latíssimo do dorso. Então tá aqui o trapézio. O trapézio tem 3 partes, ó. Uma cervical, uma transversa e essa região aqui que é ascendente, tá? Então o trapézio a gente divide ele em 3 partes. E aqui eu tenho o latíssimo do dorso. Eu fiquei chocado porque eu percebi que a galera só tinha o conhecimento desses 2 músculos. Esses são os 2 músculos superficiais do dorso, tá? Então, praticamente, não é o que você precisa ter o conhecimento mesmo. Que no dorso, vocês vão ver, o dorso, o barato é louco. Tem coisa pra caramba aí dentro do dorso, tá? Então é o seguinte, para eu não me perder, tá aqui, dorso superficial, 2 músculos. A segunda camada, que é uma camada intermediária aqui, a gente vai ter 3 pares de músculos, tá bom? Onde os mais famosos deles são os romboides. Aqui eu tenho um romboide menor e aqui eu tenho um romboide maior. Então eu tenho um par de romboides, beleza. Deixa eu ver se... Ah, foi assim que eu coloquei, tá bom. Segundo par de músculos, os serráteis, que são esses aqui, ó. Esses aqui são os serráteis posteriores, tá? Serrátio posterior superior, serrátio posterior inferior. Já vou falar um negócio para vocês também. Isso aqui é uma pegadinha de prova que eu costumava fazer. Colocava isso aqui, todo mundo escrevia romboide. Não é. Isso aqui é serrátio posterior superior. Isso aqui é serrátio posterior inferior. Você viu que a semelhança entre esses serráteis posteriores e o serrátio anterior, ó, se dá na sua forma. Então ele tem a forma denteada, serreada, e isso deu o nome a esses músculos aqui. Então o segundo par de músculos são os serráteis posteriores. E o terceiro par de músculos dessa região são esses 2 aqui, ó, que eles vão fazer um tipo de V aqui no pescoço, ó, que são os músculos esplênios. Esse aqui é o esplênio da cabeça. Você pode até colocar o nome do seu filho de esplênio, né? Não é um nome bonito para uma criança? E aqui o esplênio do pescoço, ó. Esses músculos aqui no pescoço, eles têm o formato de V, quando vocês olham dos 2 lados, assim. Esse nome esplênio significa faixa, atadura. Os antigos, quando observaram esse músculo nas dissecações, associaram ele a uma atadura. Por isso deram o nome de esplênio. São 2 esplênios, então eu tenho um par de esplênios também. Um da cabeça e um do pescoço. Então, nessa segunda camada de músculos do dorso, a gente viu 3 pares de músculos. Os romboides, maior e menor, os serráteis posteriores, superior e inferior, e os esplênios, da cabeça e do pescoço. Então aqui a gente já viu mais 6 músculos. Terceira camada de músculos que a gente tem aqui na coluna vertebral são os famosos músculos do grupo extensor da coluna, ou músculos paravertebrais, que são esses 3 grupos de músculos aqui, ó. Esse, que são os iliocostais, que você vê que ele é mais lateralizado. Esse segundo aqui, os longuíssimos do dorso, tá? Que eles são intermediários. E esse aqui, ó, que são os músculos espinais. São músculos que têm origens e inserções nos processos espinhosos. Então, basicamente, esses 3 grupos aqui, ó, iliocostais, longuíssimos e espinais, eles formam o grupo extensor da coluna, ou músculos paravertebrais. Eles têm esse nome aqui, paravertebrais, porque se você observar, eles são músculos que correm paralelamente à coluna vertebral, ó. Daí veio o termo músculos paravertebrais, ó.
São 3 grupos paravertebrais. O mais lateral, iliocostais. O intermediário, longuíssimos. Dica ouro, hein? Você não tem em qualquer lugar essa não. E os mais próximos aos processos espinhosos são os espinais. São os 3 grupos de músculos do grupo extensor da coluna, ou músculos paravertebrais. Então vamos ver todos eles aí. E cada um desses grupos tem 3 músculos, olha só. Na verdade não, né? Esses dois aqui tem 3 e os espinais tem 2, tá? Tá aqui, ó. Iliocostais lombares. Acompanha aí, nego. Iliocostais torácicos e iliocostais cervicais. Tá bom? Esses aqui são os músculos iliocostais, ó, os 3. Vou deixar todo mundo transparente aqui para vocês verem, ó. Olha só como esses músculos avançam pela coluna vertebral. Por que é o grupo extensor? Porque ele mantém a sua coluna ereta. Tá bom? Então esse aqui é o primeiro grupo muscular dos extensores. São 3 iliocostais, lombares, torácicos e cervicais. Tá bom? Então eu vou tirá-los daí. Segundo grupo intermediário, longuíssimos. Tá aqui, ó. Longuíssimo torácico, que é esse, é o mais comprido que tem aqui, ó. Você sabe que esse músculo aqui e o sartório, eles competem entre os músculos mais longos do corpo, né? Agora vamos ver vocês que escolhem aí, ó. Depende do cara, né? Se o cara for brevilíneo ou se o cara for longilíneo, tá? Então esses são os 2 músculos mais longos do seu corpo, tá? O longuíssimo torácico e o sartório, tá? Então vocês veem aqui que Rogério também é cultura, hein? Então tá aqui, ó. São 3 músculos no grupo dos longuíssimos, ó. Longuíssimos torácicos, que é o maior. Esse aqui, ó, é o longuíssimo do pescoço. E esse aqui é o longuíssimo da cabeça. Tá? São os 3 músculos longuíssimos que a gente tem aqui, ó. Então, se você perceber, deixar todo mundo transparente, ó. Ele se estende do sacro até a cabeça, praticamente. Seria uma coisa só. Então, aqui a gente tem 3 músculos longuíssimos. Aí vão sobrar somente os músculos espinais. Músculos espinais são músculos que têm origem e inserção nos processos espinhosos. Aqui vocês têm o espinal torácico, tá? O grupo espinal são 2, tá? É o espinal torácico e aqui o espinal cervical, ó. Esse aqui é o espinal cervical, ó. Espinal do pescoço. Esses são os espinais, ó. Então os espinais, vocês percebem, ó. Origens e inserções nos processos espinhosos aqui, ó. Por isso são músculos espinais. São músculos com origens e inserções nos processos espinhosos. Tire. E aqui a gente acabou os músculos do grupo extensor. Não é incrível, gente? Vocês acharam que nunca fossem aprender músculos do grupo extensor? Fala sério, né? A gente vai entrar no 4º grupo muscular aqui do dorso, que são os músculos transverso-espinais, tá? Vocês vão perceber que são músculos que têm origens nos processos transversos e inserção nos processos espinhosos acima, ó. É a característica dos multífidos, ó. Eles são transverso-espinais, ele vai fazer esse sentido aqui, ó. É que ele não é tão obtuso, tá? Então ele faz esse sentido aqui, ó. É isso aqui que ele faz, ó. Esses são músculos transverso-espinais. Se a gente perceber, tem outros músculos mais angulados aqui, ó, que são os semiespinais aqui, ó. Você vê que a angulação dele é maior. Os semiespinais, dependendo da região, eles saltam cerca de 6 vértebras acima para se inserir. Você vê que é diferente aqui a angulação dele para os multífidos, né? Então, quando a gente fala de músculos transverso-espinais, a gente tem 3 grupos musculares. Os semiespinais, multífidos e os rotadores torácicos, tá? São os grupos musculares que a gente tem aqui. Vocês vão ver todos eles, ó. Semiespinais torácicos, semiespinais cervicais, semiespinais da cabeça,
Então esses aqui são os 3 semiespinais. Vou tirar aqui os semiespinais. Músculo multífidos. Sabe que esse músculo aqui, ó, ele tem esse nome? Esse nome multífidos, multi é muitas. E tá vendo esses dentes aqui, ó? São fendas. Esse nome multífidos significa um músculo com muitas fendas. Ele se estende do sacro até o processo espinhoso de C2, de axis. O bicho é comprido pra caramba. Ele é um pouquinho mais profundo, mas ele também é um músculo extensor da coluna, tá? Ele é extensor e é rotador da coluna também. Lembra que músculos que têm o sentido oblíquo de suas fibras são rotadores? Então essa propriedade dele faz com que ele seja também um rotador. Além de um extensor, ele também é um rotador. Aí aqui a gente viu 3 semiespinais, o multífidos, aí eu vou tirar multífidos, e a gente tem aqui esses músculos aqui que costuram sua coluna. Tá vendo porque são transversos espinais aqui, ó? Eu tenho aqui esses músculos que são chamados rotadores. A gente tem 2 grupos de rotadores. Os rotadores longos e os rotadores curtos. Vamos fazer a multisseleção aqui, ó. Que os longos saltam 2 vértebras, os curtos saltam uma vértebra só. Tá bom? Então são mais 2 músculos. Então, nesses transversos espinais, a gente tem aí no total 6 músculos, é isso? 3 semiespinais, 1 multífidos, rotadores longos e rotadores curtos. 6 músculos. E quando a gente tira aqui eles, ó, já não sobrou mais músculos aí transverso espinais, ó. Tá limpinha essa região já. Vocês acharam que vocês nunca fossem ver todos os músculos do dorso, né? E para finalizar essa parte aqui, ainda tem mais músculo na região do dorso, tá? Que são os músculos segmentares. Nossa, Rogério, não acredito. Segmentares. Olha só, os músculos segmentares, eles são os músculos interespinais, que ficam entre os processos espinhosos, ou são intertransversários. Tá bom? Então tá aqui, ó. Interespinais lombares, interespinais torácicos e aqui interespinais cervicais. Então, assim, é um grupo muscular só, tá? Que ele se ramifica para as 3 porções da coluna vertebral. Então, nesse caso aqui, a gente conta um grupo muscular só. Apesar de ter um monte de digitações, vamos contar como se fosse uma coisa só aqui. Tá bom? Então, eu vou tirá-los aqui agora. Intertransversários. Intertransversários é o seguinte, ó. Na região lombar eu tenho 2 grupos de intertransversários aqui, ó. Os intertransversários laterais e os intertransversários mediais aqui, ó. São 2 grupos de intertransversários, tá bom? Isso a gente tem na região lombar. Vou esconder. Na região torácica, a gente tem aqui os intertransversários, ó. Os intertransversários torácicos são só em zona de transição, tá? Mas eu tenho aqui os intertransversários torácicos. E os intertransversários cervicais aqui, ó, eles estão em 2 grupos também, ó. O grupo posterior, esse aqui são os intertransversários posteriores, e esses aqui são os intertransversários anteriores, ó. Tá? Então são 2 grupos de intertransversários lombares, um grupo de intertransversários torácicos e 2 grupos de intertransversários cervicais. Então aqui a gente tem 5 grupos de músculos intertransversários aí. Mais um grupo de interespinais. Então músculos segmentares são 6.